Olá, para você que acompanha o jornal O Alto Uruguai, hoje estamos com mais um episódio do Conexão AU Entrevista. E quem está aqui no nosso estúdio como convidado é o pesquisador Wilson Ferigolo, que é uma lenda quase aqui em Frederico Westphalen, na região. Seu Wilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcia, o Alto Uruguai, pela oportunidade que estão me dando. Eu fico feliz de poder contribuir com a nossa cidade, contribuir. Eu que tenho, desde que o Alto Uruguai existe, sempre tenho dito lá em casa e tenho participado de alguma coisa, escrevendo alguma coisinha, deixando para as futuras gerações. Isso aí, o seu Wilson até trouxe alguns livros, né, que estão aqui conosco. Ele que já escreveu vários livros, um dos mais famosos é o Rostos e Rastros do Barril, né, que retrata toda essa história de Frederico, e a gente costuma utilizar muito, seu Wilson, a sua obra para nos dar aporte e suporte para as nossas matérias, né? E, seu Wilson, como que o senhor se apresenta para quem não lhe conhece? Cidadão de Frederico Westphalen, nascido em 1939, uns 6 meses depois que meu pai e minha mãe chegaram aqui no Barril para trabalhar na área da construção civil, na área de madeira. Meu pai era um profissional experiente em coberturas de estilo italiano. E aí a família do Jacó Binotto fez um contrato muito grande aqui para construir o frigorífico, um hotel no centro da cidade e aquela casa de frente à prefeitura, da Inspetoria de Terras. Inspetoria. Só que eles não tinham quem fizesse o telhado. Como meu pai morava na mesma vila de Ivorá, hoje cidade de Ivorá, morávamos juntos lá, eles foram buscar. E ele aceitou o convite, recém-casado, resolveu vir para Barril. E aqui chegaram, então, em 16 de novembro de 1938. Eu nasci em abril, então era vim no forno, né? E aqui ele se estabeleceu, começou a trabalhar junto com o seu Binotto, colocaram uma pequena empresa e foram trabalhar. E a primeira grande obra foi esse casarão de frente à Prefeitura Municipal, onde funcionou a Inspetoria de Terras em 1939 até 2009, quando foi entregue o casarão à Patran. E a partir daí houve um certo descuido daquela casa, e o Cupim tomou conta, e aí a Patran saiu, se retirou, arrumou outro local para ir, e a casa ficou abandonada, e hoje já começou a cair pedaços e tal, e que a gente fica triste, porque seria ali o nosso arquivo, o grande arquivo histórico, onde eu me abasteci de muitos conhecimentos. É um patrimônio, né, de Frederico que, infelizmente, provavelmente, né, seu Wilson vai se perder e vai ficar registrado apenas em fotografias. E naquela réplica, como que é o nome mesmo do senhor? Eu não lembro o nome dele, que fez uma réplica, tipo uma maquete da inspetoria. Esse é o meu vizinho, o professor, já vou lembrar o nome dele. Depois a gente lembra para deixar aí, registrado, exatamente. mas é importante, né, que ele tem realmente uma maquete daquela Exatamente. obra. Os meus pais, o Casimiro Ferigolo e a Clodomira Risati Ferigolo, são ambos de Santa Maria. Só minha mãe é de Silveira Martins e o pai é de Ivorá. E minha mãe foi, como era filha de professora e família muito paupérrima, né? Não tinha nem o que comer quase, a minha mãe foi trabalhar na casa de um tio dela em Santa Maria, que depois, mais tarde, criou uma transportadora de passageiros em Porto Alegre, a empresa Bianchi, e minha mãe conheceu então meu pai passando na frente da casa dela, indo para o quartel. Ele foi servir em 1937, 38, e acabaram se conhecendo, acabaram casando, né? E minha mãe então morreu há pouco tempo, com 103 anos, tiveram 8 filhos, né? Que nós é o Wilson, o Breno, a Leides, a Nereides, a Maria Helena, a Ana Diva, a Clinita e a Janete. 8 então, filhos. 8 filhos. Seu Wilson, o senhor também tem uma trajetória importante profissional que não está ligada à pesquisa, mas que também marcou, né, uma época que foi a sua atuação junto ao banco como gerente. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua vida profissional e também a sua dedicação às entidades da comunidade. Eu vou te dizer assim, ó, que quando eu fui trabalhar em 1953, 54, na Rádio Luz e Alegria, o Padre Vitor era uma pessoa muito ligada à história.
Tanto é que ele lançou Painéis do Passado, um livro extraordinário sobre a nossa colonização. E aí tomei cuidado, tomei capricho de ver que a forma com que ele tratava as notícias da Luz e Alegria, embora ela não fosse oficialmente no ar, ela ficou até 57, extremamente Interna. oficial, exatamente. Funcionava, ele avisava na igreja, só a partir das 2 da tarde eu vou estar no ar, quem quiser ouvir a Luz e Alegria, liga, eu não vou dar o nome da rádio, mas vocês vão ouvir a música, porque tiravam ele do ar. Tanto é verdade que até 57, ele saiu do ar umas 12 vezes. Prenderam os equipamentos, reuniam lá para o Correio. O Correio, na época, era o Dentel, hoje é a Anel. Naquele tempo era Dentel, responsável. Então, eu tenho todos lá em casa registrados essas passagens negativas da Luz e Alegria, mas que serviram para mostrar a necessidade de um meio de comunicação. E aí, logo depois, 58, me convidaram para trabalhar no banco. Aí fui trabalhar no Banco Agrícola Mercantil, cujo diretor era Kurt Weissamer, casado com a Celina Westphalen, filha do engenheiro Frederico Westphalen, e que a gente conviveu alguns anos com muita facilidade e ela tinha muita humildade. Era uma pessoa que vinha para cá todos os meses, ou cada 3 meses, eles tinham casa de veraneio em Iraí. Ah, eles vinham E para... eles ficavam em Iraí, e ali nós temos hoje aquele edifício do centro ali, o antigo, que o Ruaro reformou, remodelou, que era um hotel. Ali, a nossa associação comercial recebia todos os empresários num almoço festivo no restaurante e recebia o gerente, o diretor do Banco Agrícola, o Kurt Weissamer. Aí, então, as diretorias da cidade, aí, a nossa associação comercial, o prefeito e outras pessoas, Câmara de Vereadores, iam lá participar dessa visita cooperativa que tinha, o Vitalino era um da diretoria da As cooperativa. lideranças, assim. O Virgínio Ceruti e outros estavam sempre presentes, Damo, SA e tal. Aonde o Kurt Weissamer chamava o gerente sentar no lado dele depois do almoço e chamava e dizia: eu gostaria de saber quem é de vocês que precisa de dinheiro para incentivar as empresas de vocês, incrementar. Eu vim aqui disposto a colaborar com vocês. E aí eu chamava lá, eles diziam: eu preciso de 50 mil, preciso de 100 mil. E ele tinha um chamado de Boletim de Operações, BO. E ele assinava embaixo autorizando. Autorizo liberar 50 mil, 100 mil, tá ali. E assim ele fazia com a cidade. E que nós, hoje, ninguém lembra disso. Sim, e isso fazia girar o investimento também, né? Porque... Garantiu o desenvolvimento, Frederico. Certo. Nos deu a possibilidade de hoje ver essa cidade maravilhosa que nós temos, com todas as coisas negativas que nós enfrentamos no dia a dia, mas que é uma cidade boa de morar e que a gente vê todo dia gente nova chegando aqui, que vem morar aqui porque é tranquila, é uma cidade boa de se morar. E que tem tudo, né, seu Wilson, também. Exatamente. Seu Wilson, e daí, dessa parte do banco que o senhor foi convidado, depois o senhor assumiu como gerente também, né? Mais tarde fui gerente, mas ali no banco uma coisa interessante. Em 1959, 60, o balcão do banco era muito alto. Então eu me batia no queixo. Nossa. Com 20 anos de idade, ainda estava crescendo um pouquinho, né? E aí os colonos ficavam num espaço, vamos dizer assim, de 2 metros da parede do balcão até a parede, para eles esperar o caixa chamar. E o canhoto, o cheque tinha 2 canhotos. Um canhoto da direita e um canhoto da esquerda que ficava no bloco. O da direita seria a senha que o banco usava para o cliente ser chamado no caixa e receber. Aí eu recebia ele, tirava o canhotinho, que eu chegava mais cedo na agência, limpava os banheiros, varria a sala, né? Primeiramente lá onde hoje está a farmácia da Zula, ali era o Banco Agrícola, e mais tarde veio para a esquina aqui, onde ficou a Rua do Comércio com a José Canhelas, ali na frente hoje tem as Casas das Capas ali, onde tem a Pompeia, de frente da Pompeia. Aí eles ficavam contando as histórias deles. E eu cheguei aqui em 1900 e tanto, ficava contando as proezas dele. Como eu não tinha o 3º grau, e não tenho, tem uma coisa interessante. Eles contavam a história e eu pegava um papelzinho em branco, sem botar o nome deles,
quem, quando e onde. Escrevia o fato que ele contou, resumidamente, aquilo que eu conseguia pegar. Captar. De vez em quando eu pedia para ele, o que o senhor disse isso aqui? Escrevia e guardava em caixa, numa caixa de camisa em casa. Chegava lá em casa, eu pegava aqueles bilhetes e jogava lá dentro. Agora, não me pergunte por que eu fiz isso. Eu fazia aquilo por instinto de quem estava querendo ouvir coisas novas. Isso foram acho que uns 6 ou 7 anos, anotando as coisas. E aí, em 66, 65, quando nasceu o Cinefatos, o nosso jornal, Nosso primeiro que jornal. deu origem ao Alto Uruguai, eu fui convidado a escrever e comecei, de vez em quando, mexer nesses papelzinhos, alguma coisa que me interessaria. E no Alto Uruguai, com o tempo, eu criei Memória Barril. Comecei a relatar esses fatos que eu tinha ouvido das pessoas, sem citar a fonte. Aí, de repente, eu encontrava na rua, meu pai leu o Alto Uruguai, e o senhor lembrou uma coisa que o pai dele contava muito para ele. Pô, mexeu com o meu ego. Comecei a me entusiasmar com aquilo ali. E comecei a separar. E até que, depois, e no banco eu fiz isso até 1984, quando eu me aposentei. Só que eu fiz a minha carreira bancária, eu fui serviços gerais, depois fui para serviço auxiliar interno, depois fui subgerente, né? E em 73, por aí, assumi a subgerência, e em 76 peguei a gerência do Unibanco. Aqui já tinha Unibanco, houve uma fusão do Banco Agrícola Mercantil, o Banco Moreira Salles, o Banco Predial do Rio de Janeiro, o Banco Irmãos Maza e mais outros bancos que tinham, e Casa Bancária Moreira Salles do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, surgiu a União de Bancos Brasileiros. Unibanco. Hoje seria o Itaú Unibanco. E nós então ficamos trabalhando aí, completei meu tempo, né? Fazia minhas matérias do Alto Uruguai sempre no banco durante o momento de folga, pegava as notícias, as pessoas iam lá no banco, contavam as coisas, eu anotava e depois fazia o registro da notícia e encaminhava para o Alto Uruguai. Seu Wilson, e esse jeito diferente que o senhor acabou criando, né, por conta própria, mas que deu certo, também motivou o senhor a escrever vários livros, né? Quantos o senhor já escreveu? 10. 10 livros. Tenho 10 livros. Mas me apaixonei pela história, por umas coisas interessantíssimas que aconteceram. Primeiro, para as pessoas que vinham conversar comigo, o pai disse isso, a minha avó falou aquilo, que o senhor falou do pai dela. E aí, com o passar do tempo, eu em casa, como eu só tinha máquina de escrever, não sabia nem que era computador, eu peguei uma folha de papel, um dia disse para mim assim, eu vou começar a escrever um livro sobre Frederico Westphalen. E ela, mas tu está brincando, isso vou fazer. E botei na máquina aquele papel e escrevi a primeira folha, a segunda, a terceira, máquina de escrever, e não tinha como tu apagar o que tu errava. Riscava e tal. Chegava na rua, comentava com alguém que eu tinha conhecido na minha caminhada e comentava algo que eu tinha escrito. E aí tinha uma outra versão. Que a pessoa acabava acrescentando alguma informação. E eu, como é que eu ia fazer tudo de novo? Aí tem a tesoura press. Cortava a folha, né? Sim. Escrevia o que ele tinha me contado. Emendava uma fitinha durex e ia enrolando a fita. Começou a ficar um pergaminho. Começou a enrolar 5, 6, 7 metros de papel e fui fazendo. E assim foi indo até que, quando eu estava com ele mais ou menos pronto, isso já foi em 1994, 95, por aí, comecei a criar coragem. 9 anos trabalhando para escrever, né? Fui lá na nossa, já tinha chegado a URI, fui conversar com o professor Edemar Girardi, que eu tinha a ideia de fazer um livro. E levei esse monte de papel para ele. Ele pegou na mão aquilo ali, chamou uma pessoa que gostava de fazer, ou que organizava a edição de livros da URI, e ele me olhou, mediu de baixo em cima. Ele não disse, mas eu senti. Isso é um pensamento meu. O que esse cara vai querer escrever livro? E não me deu atenção nenhuma. Não lhe deu bola. Não me deu bola. Me jogou para o canto lá, e aí eu fiquei esperando 1 ano e meio. Ora. 1 ano e meio sem nenhuma resposta. E um dia encontrei a
minha vizinha hoje, a Jane, que é jornalista também, da Luz, Ah, né? Jane, Contei sim. com a Jane e me queixei para ela. Pô, estou esperando que alguém venha me dar. E a Jane trabalhou anos lá na URI, né? Exatamente. E aí ela me ajudou e tal, disse, vamos ver o que podemos fazer e tal. Mas mesmo assim não aconteceu. Aí alguém disse para mim assim, vai falar com o Paulinho da Pluma, que ele pode te ajudar. E eu chego lá e encontro a filha dele, a Luciana, Ah, que sim, é uma verdadeira joia verdade. que nós temos na nação de trabalhar no gráfica. Dei para ela aquele material, levei a máquina de escrever, aí meu filho, veja uma coisa interessante, meu filho foi fazer informática na URI. No segundo ano de informática, eu tinha umas casas alugadas de clientes meus, que eu comecei a trabalhar com imobiliário, e o cara não conseguiu me pagar um aluguel, se atrapalhou todo, e foi cobrado um outro cara que devia um valor, dava para ele, deu o computador para ele. Ó, já começou a Quando ele surgir o livro. chegou lá na loja dele com aquele computador mais do braço. Sentou e digo, vim aqui. O que está fazendo? Eu vim receber o aluguel da sala que o senhor tem aqui, que está meu. Passou a lhe cobrar. Digo, mas esse computador é que o senhor tem? Recebi agora numa conta aí. Digo, mas e quanto é que o senhor recebeu? Me deu o valor? Digo, então eu recebo ele. É para mim que eu recebo. Vou levar para meu filho em casa, olhar. Se ele funcionar, eu vou ficar com ele. E deu certo. Comecei a escrever, então, no computador, e aí foram mais 3, 4 anos E até. aí o senhor já se aventurou a mexer no computador. Já comecei a escrever. A máquina de escrever é quase a mesma coisa, né? Pouca diferença. Sim. Mas comecei a escrever, e aí fui colocando para dentro, apagando. E a minha esposa, quando eu fazia a matéria, deixava pronta uma folha, ela ia ler, era a minha revisora, Revisor. ia ler o livro e disse, aqui tu já escreveu isso lá na página tal. Então, eu ia lá, buscava, dava uma riscada e diminuía. E foi assim que eu fiz o primeiro livro, que em 2004, 2003, entreguei lá para a Pluma, eles montaram o livro. Como está aí o livro que eu editei, ela montou a capa, tudo ideia da Luciana. Luciano. E esse livro, ele já foi publicado de novo ou não, seu Wilson? Ainda não tive recursos suficientes para isso. Porque seria interessante, né? Não há dúvida. A ideia é fazer uma segunda edição. Estou esperando agora, o governo está liberando muitos recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Certo. né, e apoios da Lei Aldir Blanc, Luiz Gustavo, e que nós, Frederico, já tivemos algumas verbas liberadas, já vieram muitas pessoas Tiveram acesso, já tiveram né? acesso a isso aí, e que isso é muito bom. Começa assim a surgir pessoas com mais coragem para deixar escrito a nossa história, né? Seu Wilson, e o senhor também participa até hoje, de entidades, né, de forma voluntária, já trabalhou também pelo HDP. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa dedicação para a comunidade, dessa parte de voluntariado. Sabes que quando o meu pai também era muito... gostava de se envolver com o Clube Harmonia, né? Gostava de se envolver com o hospital, onde ele ficou 15 anos na diretoria do hospital, 47 a 62, quando ele ficou doente, né? E assim eu fui me envolvendo no Clube Harmonia. Com 17 anos, eu fui tesoureiro do Clube Harmonia, tesoureiro B. Tinha o titular e a gente ficava de auxiliar dele para fazer os contatos e as visitas com as pessoas. E assim fui começando a me envolver no Clube Harmonia. Mais tarde, ali em 63, quando nós casamos, a Nelci e eu casamos, depois de uma amizade de 10 anos, né? Eu ia namorar em Porto Alegre, ela ia junto comigo visitar a irmã dela. Ah, vocês não eram namorados desde o início? Não, nada, nós éramos amigos. E de repente se transformou num amor e que nós acabamos casando em 63, exatamente. E aí, eu em casa, mexendo nas minhas coisas lá e tal, ela sempre se envolveu comigo. E aí nós estamos participando de uma equipe de cursos de noivos. No estado, criou-se uma equipe de cursos de noivos para ensinar as pessoas ou mostrar para eles como é que é a vida de casados. Que não é aquele mar de rosas que todo mundo acha, porque todo mundo sabe, o começo é gostoso, é bom e tal, mas tu tem que temperar e saber usar na hora certa
E aí surgiu uma equipe em Porto Alegre de pessoas, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC e outras pessoas, onde nos incluíram nesse grupo. Nós fomos para lá, participamos, acho que um ano de reuniões mensais, aprendendo a falar sobre psicologia do casamento, falar sobre a puericultura, falar sobre orçamento familiar, falar sobre harmonia conjugal e paternidade responsável. Olha que legal. Os assuntos bem importantíssimos. E nesse trabalho nós nos envolvemos com a equipe de curso de noivos e assumimos a coordenadoria diocesana. Aqui já em Frederico. E aí nós começamos, então, um sábado e domingo sim, outro não, visitando toda a diocese. E nós tínhamos uma equipe. Lírio Zanquete, Eudes Bordinhão e as esposas, né? O Lauro Mazuti, a esposa, o Valdomiro Roja, de Caiçara, e a esposa, o Ari Panossi, a esposa, o Cléo Ortigari, a esposa, o Mingotti, a esposa, Elisete, nós, e mais o Candate, Quirino Candate, que era diretor do Alto Uruguai, e a esposa dele, Leônia, e nós formamos uma equipe, e assim nós íamos visitar, saímos aqui de manhã, no sábado, 2 veículos, com 4 casais, e trabalhamos em quase toda a diocese. Isso foi cada vez fortificando mais os laços de voluntariado e boa vontade. E você chegava, vou te dar exemplos, lá em Caiçara. Caiçara, nós íamos para trabalhar lá em Caiçara e cansamos de chegar lá e nós íamos na farmácia da dona Teresa Zanola, que ela era farmacêutica, recém tinha instalado uma farmácia lá, e de manhã cedo, enquanto esperávamos terminar a missa para começar o nosso curso de noivos, a chamava de SOPREMA, Serviço de Orientação Pré-Matrimonial. Preparar as pessoas para casar. Nós ouvimos as pessoas ir lá conversar com ela, e ela começou a nos ajudar também na pastoral familiar em Caiçara. E tudo isso foi nos envolvendo. E aí, de repente, se envolvemos com a pastoral da igreja, se envolve com o curso de noivos, se envolvemos aí a PAI, fundamos a PAI. Né? E aí começou, então, realmente o envolvimento. E eu só não fui presidente ou diretor do Itapajé e do Santo Antônio, que são clubes de futebol. Eu era do Ipiranga, então eu fiquei no Ipiranga. O resto, todas as entidades, eu fiz parte da diretoria. Fui presidente do Promenor, presidente da PAI, presidente nós tínhamos uma associação chamada Associação Frederiquense de Assistência Social, que era um trabalho, não tinha nem sede, não tinha nada. O jogo do bicho é um jogo proibido, mas todo mundo joga. Verdade. Não tem quem consegue segurar. Aí criamos um grupo de pessoas, e no Clube Harmonia, às 5 horas da tarde, o pessoal ia lá conversar. E nós, então, quinta-feira não tinha jogo do bicho no país inteiro e os caras jogavam. Aí nós começamos a realizar um sorteio ali enquanto todo mundo era testemunha da forma do sorteio e o pessoal daqui jogava em cima disso aí. Eles davam 10% da arrecadação para essa entidade. Para essa chamada de COFAS, Centro de Orientação no Circuito de Auxílio às Entidades, o COFAS. E dava um salário mínimo por entidade. Para você ter uma ideia, nós temos 5 entidades que nós dava, Promenor, Lar dos Idosos, Deficiente Físico, a PAI e Obra das Vocações, que era um setor que pagava um menino pobre para estudar para padre. Um salário mínimo por mês entrava nisso. Ajudava. Até que houve uma denúncia, né, e aí complicou bastante, tive que parar, tivemos que suspender, porque alguém denunciou na polícia, a polícia abriu um inquérito, tá? E aí, como tinha diversos Wilson que jogavam o jogo do bicho, mas quem pagou o pato fui eu. Né? Eu fui chamado na polícia. Para poder se explicar. Tive que responder e dar explicação. Como eu não fazia jogo do bicho, eu saía fazer o joguinho lá no clube. Mas acabei me incomodando, parei. Mas você vê o resultado que dando para as entidades no fim do mês. Às vezes várias vezes fez a diferença, né, seu Wilson? Não tem dúvida nenhuma. Seu Wilson, e na sua visão, já que o senhor eu gosto de lhe chamar de guardião da nossa história, se o senhor me permite. Sim. Como que o senhor vê a importância das pessoas da comunidade também se dedicarem de forma
muitas vezes voluntária, a guardar essa história aqui da região, que, enfim, é um movimento importante e que mais pessoas deveriam se envolver. Eu começaria dizendo assim, ó, as famílias nossas, as mais antigas, já cometeram o crime, agora não tem mais o que fazer. Quando morria o pai e a mãe, ficava aquele arquivo fotográfico nas gavetas. Alguns filhos tiveram a coragem de sentarem, ó, isso aqui, vamos separar, cada um pega para... Mas como ninguém conhecia as pessoas das fotos, eles Ficaram botavam meio fora. anônimo daí, né, também. Botavam fora. Queimavam, sei lá, botavam fora. Mas alguns começaram a... E graças ao Jornal do Uruguai, onde eu sempre tive um espaço para escrever aquilo que eu pensava e o que eu gostava de fazer, as pessoas já estavam me trazendo material. E junto com o trabalho que eu fazia, vim fazendo ao longo do tempo, e mais o trabalho do Alto Uruguai, hoje é difícil a semana que eu não recebo de alguém uma fotografia antiga, que ele traz, me entrega, só eu não consigo identificar quem é. Meu pai morreu, minha avó, me deram para mim aqui. E eu pego essas fotos, vou lá para o Sicredi, fico lá dentro caminhando, enquanto entra um cabelo branco, que eu chamo de cabeça dourada. O senhor já questiona daí. Entra a cabeça dourada lá, eu vou mostrar se ele conhece e me ajuda a identificar. E alguns até, isso aqui é a foto do meu avô, do meu tio, sei lá. Isso tudo tem ajudado a eu resgatar bastante. E tem me auxiliado muito. E eu sempre tenho dito assim, ó, e agora com o meu programa na Luz da Alegria, das 8 da manhã até as 9, é impressionante a quantidade de pessoas. É o sábado do seu programa? Sábado de manhã, das 8 às 9, conto uma história de uma família, de Seberi, de Caiçara, da onde eu recebo o material, eu faço junto com outras pessoas, para que possamos deixar para as futuras gerações um arquivo histórico bem fundamentado. Então, acho que esse é o trabalho que me entusiasma muito, e eu sempre tenho dito assim, graças à cabeça das pessoas, e também professores. Nós temos muito professor que me apoia, me ajuda muito, e que trazem esse material e incentivam as pessoas a me trazer, deixam ali no Jamela, às vezes eu me encontro... Ali é um ponto de referência. Ponto de referência. Põe no Jamela, ficou essa fotografia aqui antiga aí, e eu aproveito, inclusive, para lembrar você que está em casa, vendo e ouvindo, lembra que tem uma foto antiga, deixa no Jamela. O Jamela me entrega, ou lá na Luz da Alegria, ou aqui no Alto Uruguai, quer dizer, também, onde você verdade. deixar, nós estamos à disposição e vamos arrecadando isso, porque nós temos que, no mínimo, guardar para que as futuras gerações tenham onde pesquisar. Isso aí. Seu Wilson, e projetos? O senhor está trabalhando em alguma coisa agora? Quer contar para nós um pouquinho? Eu em tenho algum livro? Realmente tenho um projeto muito grande. Além dos municípios vizinhos, que quando eu faço pesquisa, normalmente abro um documentário antigo, eu vou buscar tudo aquilo que tem, eu tenho meus cadernos lá em casa, vou anotando. Tem de Caiçara, de Vicente Dutra, de Iraí, de Vista Alegre, agora com o livro de Vista, vou lançar agora, no mês que vem tem a Feira do Livro lá, vou lançar esse livro lá em Vista Alegre, vou registrando esses trabalhos, porque é uma forma de a gente deixar, né, isso documentado, porque não tem outra forma de você fazer. E eu tenho agora, estou com um livro esse de Vista Alegre, vou lançar em outubro, tem um de Iraí, estou com ele 90% encaminhado, pronto, e estou com um projeto mais arrojado. Todo esse trabalho que eu faço de pesquisa, de visitas às pessoas, entrevistas, eu estou fazendo uma série de livros, dando um nome assim, ó, nomes que, 3 pontinhos, contam a nossa história. São biografias. O meu primeiro livro será com o Frederico Westphalen, o engenheiro, o Padre Vitor Batistella, Dr. Enio Flores de Andrade, João Muniz Reis, Augusto Tarapietro, Augusto Locatelli, até em homenagem ao pai do Jaime, que o Jaime criou a lei da comenda ao barril. Certo. Então, vou fazer o meu pai... Que foi retomado esse ano, a solenidade, né? Exatamente, o meu pai e mais são 10... 10 nomes que construíram a história de Frederico. Exatamente, são 10 obras, então, para mim ter mais ou menos, seria a ideia. Só que hoje, um livro custa hoje para te editar. Esse de Vista Alegre, por exemplo, me custou R$25 mil.
E eu tive que arrumar patrocinadores, né? A prefeitura, agora com a Na Feira, que eu vou tentar ver se coloco lá com eles, porque o prefeito já me deu, abriu o sinal, tá verde, é só nós ir lá agora. Quando ele abrir a feira, nós vamos fazer um dia de autógrafo lá em Vista Alegre. Então, projetos tem bastante. Tenho possibilidade de anunciar outros livros, mas que não, como eu não tenho recurso para editar, eu tenho que segurar esses que eu já estou trabalhando em cima disso. Mas está acontecendo na cidade uma coisa bem interessante. Por exemplo, ali o meu amigo da foto Marim, eles conseguiram, através da lei Adil Blanc, uma verba, e eles fizeram um vídeo da minha vida. Fizeram, levar lá para gravamos, trabalhamos em cima. O que o Alto Uruguai está fazendo hoje aqui, eles fizeram comigo também, e que fui botar no meu notebook e trancou o computador. Então agora eu vou levar um pendrive para eles me botar no pendrive. Para poder salvar. Poder o senhor não assistiu ainda ele todo? Não assisti porque eu fui lá na loja dele me mostrar, mas eu não tive, queria vê-lo com mais facilidade, né? Porque então acho que isso é o que vai ficar registrando e contando um pouco da nossa história, né? Isso aí. Seu Wilson, a gente teria um dia inteiro ou mais para conversar, né? Infelizmente o tempo não nos permite, então já encaminhando para o encerramento dessa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem assistir, né? Para quem compartilhar, para quem quer mostrar para o neto, para o filho, do seu legado que o senhor deixa e do que o senhor gostaria de ver daqui 50, 100 anos, se assim pudesse, que as pessoas estivessem fazendo pela história da nossa região. É difícil a gente botar na cabeça das pessoas que alguém tem que assumir e fazer esse trabalho. Eu fui por acaso. Aí vem o nome do Wilson Jeová Litz Farias, patrono do museu. Nós sempre fomos amigos desde jovens, família dele, eu vivia na casa da família dele, e ele, em 1990 e uns quebradinhos, antes dele ficar doente, ele chegava no escritório que eu tinha no centro, e ele deixava, eu não sabia que era ele, deixava meu filho, entrega para o teu pai isso aqui, uma relação dos primeiros habitantes de Frederico. Relação disso, relação daquilo. E um dia eu disse para o meu filho, mas quem é que traz para ti isso aí? Quem é que está deixando esses documentos tão preciosos da nossa história? E um dia na rua, caminhando com ele na nosso calçadão aí, ele disse, pai, é aquele cidadão lá que deixa. Aí fui lá abraçá-lo, agradecer o que ele... Então ele me ajudou a fortificar a minha ideia de manter a história de Frederico Westphalen viva, que além disso eu tive um padre Luizinho Esponquiado, um padre Vitor Batistella e outros amigos meus que me ajudaram muito para mim poder concentrar uma força para resgatar a história. Hoje eu falo ao meu filho, digo, meu filho, meu medo, o que vocês vão fazer com isso aqui? Falo para Nerci. O senhor diz dos seus arquivos. Dos meus arquivos. Tenho bastante arquivo. E aí, ele disse, meu pai, eu não sei como vou fazer, mas vou fazer uma sala e uma biblioteca com o seu nome, para deixar lá dentro, para quem quiser pesquisar, está à disposição. Então, eu tenho pelo menos uma segurança. Uma segurança de que ele vai manter. E eu disse, se você não tiver isso, procura dar para alguém que vai conservar esse material. Não dá para alguém que não cuide, que não vai... Porque eu tenho um documento da primeira Câmara de Vereadores de Frederico, 1955, assinado e valorizado pelo diretor da Câmara, relatando a primeira reunião da Câmara em 1955, dia 28 de fevereiro. E para ver a importância que é um documento desse, né, seu Wilson? Se o senhor não tivesse, ninguém ia saber o que tinha acontecido lá naquele dia, né? E eu tenho esse documento comigo, e agora com o convite dos nossos 70 anos de Frederico Westphalen, é bem provável que no ano que vem se largue um livro dos 70 anos de Frederico Westphalen. Pelo menos estou trabalhando nisso, a Câmara também já estou lá, só que está difícil, e aí nós vamos ter que vir usar os arquivos do nosso Alto Uruguai, porque alguém reformou a nossa Câmara, e na Câmara devia ter alguns documentos guardados, mas sabe que a sujeira, a poeira... Se extraviou. Extraviou muita coisa. Então está faltando, aí a Marisete, o Gustavo, está todo mundo preocupado em como nós vamos fazer esse trabalho. Acho que vamos tentar, eu disse para ele, salvação nossa é o Alto Uruguai.
Vamos lá buscar algumas fotos para nós lembrar os 70 anos, cada mandato de 4 anos Da que nós Câmara temos, de Vereadores. E dizendo isso, eu diria assim, ó, não se esconda da história e não tenha vergonha do que você fez. Ah, mas eu errei no caminho. Eu cansei de errar no caminho. A minha vida é construída de muito mais erros do que acertos. Mas os acertos que eu fiz me tornaram um cidadão responsável. E aí, quantas vezes meu pai me puxou a orelha, minha mãe, o padre Vitor, quando fui trabalhar na rádio, chegava lá, você vai ter que fazer assim, ó, comigo aqui é assim, ó. Então, ele foi me botando no caminho. E que hoje nós temos que olhar para frente, sempre pensando que tem mais gente preocupada, não só nós. Então, quando eu falo em nós, é o plural, é a comunidade que precisa de alguém que fique contando a história. E o nosso arquivo do Alto Uruguai é a força viva e escrita, porque o que eu digo na rádio, ele desaparece. Se não está escrito, e o jornal fica escrito. E eu tenho prova disso quando eu fui correspondente do Correio do Povo em 1960. Tenho tudo guardado em casa, noticiazinha, no meu arquivo, está lá, resgatando a história verdadeira de Frederico Westphal. Então, olhem para frente sempre. Olhe para trás para saber que tem mais gente atrás de você. Olha para frente e não fica com raiva dos que estão na tua frente. Procura viver com eles a alegria daquele momento que tu está vivendo. Tá aí. Aprendemos mais, né, seu Wilson, hoje, com essa sua contribuição, mais uma vez, né, com a nossa história, com a nossa comunidade. Agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite de conversar um pouquinho. Sei que o senhor tem uma agenda bem complicada, com uma pessoa muito dinâmica, né, ao longo dos seus quantos anos, seu Wilson? 86. 86 anos. E é uma gratidão, então, nesse episódio do Conexão ao Entrevista, poder conversar com o pesquisador Wilson Ferigolo. Mais uma vez, nosso muito obrigada e muito obrigada a você que acompanhou mais esse episódio. Até a próxima!